Capítulo 147. Dou-lhe o céu uivante. A força do braço desse homem de cinza já no chão era extremamente assustadora. Mesmo apenas meio quilômetro do cabo de ferro já era impressionantemente pesado e ainda havia 3 pessoas sobre ele. Mas em suas mãos isso não era nada e o cabo de ferro rapidamente trouxe o trio para cima. Finalmente chegando ao topo da montanha, Tang San não sentiu nada. Mas aqueles 2 homens de cinza que ele havia salvado estavam com as faces pálidas, escapando de uma situação de risco de morte. Ninguém se sentiria melhor do que eles. Aquele homem de cinza na liderança também soltou um longo suspiro. Seu olhar se fixou no ainda graciosamente calmo Tang San e repentinamente deu um soco em seu ombro. Os ombros de Tang San se moveram levemente. Então pararam. Ele não o impediu. Porque ele claramente sentiu que no soco daquele homem de cinza não havia qualquer malícia. O punho pousou nos ombros dele com um tum, e o homem de cinza na liderança riu alto. Muito bom, irmão. Muito obrigado. Tang San sorriu de canto. Irmão mais velho. Seja um pouco mais gentil da próxima vez. Seu punho é realmente muito pesado. O homem de cinza deu um tapa no ombro de Tang San com força. Me dá um tempo. Claramente foram os seus ossos que machucaram minha mão. Eu realmente não sei como você treinou. Eu sou Tang Long. Você pode me chamar de irmão mais velho. Na nossa geração eu sou o mais velho. Esses 2 são Tang Tian e Tang Yu. Eles também são nossos irmãos de relação direta. Desta vez você salvou a vida deles. Os rostos de Tang Tian e Tang Yu já estavam repletas de gratidão há muito tempo e os 2 acenaram com as cabeças para Tang San como agradecimento. Tang Tian disse: Irmão, esse favor não pode ser retribuído com palavras. Tang San valorosamente disse: Nós todos somos irmãos. Não mencione isso. Se vocês estivessem no meu lugar, vocês também teriam me salvado da mesma forma. Não? Tang Yu fez uma expressão amarga. Nós o faríamos se tivéssemos habilidade. Eu ouvi que você tinha espíritos gêmeos. Aquilo de agora a pouco foi o seu espírito principal. A grama azul prateada? Tang San assentiu. Tang Long sorriu. A segunda tia ficou se vangloriando de você como se você fosse um dilúvio de flores celestiais. Eu não acreditei nisso antes. Mas agora sim. Ser capaz de alcançar nossa atual cultivação com a sua idade. Isso realmente não é fácil. Você parece já ter ultrapassado o 50º nível. Nem um pouco abaixo desses 2. Tang Tian e Tang Yu se entreolharam. Embora eles não tivessem dito nada, em seus corações eles pensaram: como assim nem um pouco abaixo? Anteriormente, ele conseguiu até mesmo dispor de poder espiritual para nos ajudar a acelerar. Sem falar de mais nada. Quando os 3 caíram simultaneamente, ele conseguiu reagir de modo a salvar a si e aos outros. Essa velocidade de reação não era algo ao que uma pessoa comum poderia se comparar. Tang Long olhou para o cabo de ferro partido e disse descontentemente: Essa coisa velha já devia ter sido trocada. Hoje nós realmente tivemos má sorte. Nós encontramos um pássaro. Nós só podemos culpar o meu descuido. Se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção e o descoberto um pouco antes, um erro tão negligente como esse não teria ocorrido. Eu definitivamente serei repreendido quando voltarmos para a seita. O vendo abaixando sua cabeça desanimadamente. Tang San não pôde evitar sorrir um pouco. Esse irmão de seita aparentemente um pouco direto era realmente honesto. Tang Tian disse:
Irmão mais velho. Vamos voltar logo. Não faça o mestre da seita esperar. Você não pode ser culpado por esse cabo se partir. Nós apenas tivemos má sorte. Se o mestre da seita punir alguém, nós aguentaremos isso juntos. Tang Long sorriu, dizendo: Bons meninos. Da próxima vez que houver vinho bom, eu os convidarei para beber. Vamos. O quinto pico também era o último para entrar na escola Céu Claro. A seita isolada estava localizada nessa montanha. Embora não houvesse pavilhões ou quiosques, ainda havia uma construção que parecia com um castelo. Ela era inteiramente cinza, parecendo ser parte da montanha. Ela praticamente ocupava todo o topo dela. Um pouco mais familiarizado com os três, Tang San também não manteve mais sua distância deles como antes e não conseguiu evitar perguntar: Irmão mais velho Tang Long, com a nossa escola Céu Claro neste tipo de terreno irregular, como os suprimentos necessários são trazidos? Também é por meio desses cabos? Tang Long assentiu, dizendo: Esse é um método de treinamento especial da seita. Cada discípulo acima dos 16 anos irá participar no deslocamento dos suprimentos. É claro que geralmente as medidas de segurança usadas não são como as que nós usamos hoje. Também há um tipo de corda de segurança, para que mesmo se o cabo se partir, ela possa ao menos garantir nossa segurança. Quem poderia imaginar que nós teríamos tanta falta de sorte hoje? Eu me lembro da primeira vez que Tang Ti atravessou o cabo. Ele estava tão assustado que estava chorando e seu nariz estava escorrendo. Haha! Tang Ti olhou para Tang Long embaraçado, dizendo descontentemente: Isso foi há tantos anos atrás. Por que você ainda está trazendo à tona meu passado embaraçoso diante do irmão Tang San? Vamos voltar para a seita logo. Não vamos deixar o mestre da seita esperando. Tang San entendeu que talvez eles tivessem o levado por esse cabo sem lhe proporcionar aquela segurança para testar sua força. Ele deu um sorriso de canto ao mesmo tempo. Tia, o que você disse para as pessoas para causar tanta hostilidade? Mas agora parecia que esses irmãos de sangue eram bem francos. Quando os quatro partiram mais uma vez, sua relação claramente havia se tornado muito mais harmoniosa. Especialmente com o líder Tang Long, que claramente tinha uma personalidade bem direta. Sua arrogância originalmente assumida havia sido completamente obliterada agora e ele afetuosamente puxou Tang San na direção da seita pelo ombro. A enorme construção de pedra era como um forte. O portão principal tinha 5 metros de altura e embora ela não pudesse se comparar à cidade espiritual, esse edifício de pedra era extremamente robusto. Sobre o portão, 3 palavras estavam audaciosamente gravadas na pedra. Com uma grandeza que podia se opor às montanhas ao redor, Escola Céu Claro. Diante do portão, 2 jovens igualmente vestidos de cinza rapidamente se curvaram em saudação assim que eles viram os 4 se aproximando. Mas um deles ainda bloqueou o caminho de Tang San. Por favor, exiba suas credenciais da seita. Credenciais? Tang San encarou-o sem reação por um momento. Ele, é claro, não sabia o que eram essas chamadas credenciais e não pôde evitar olhar um pouco confuso para Tang Long. Tang Long sorriu. É o martelo Céu Claro. Não me diga que há alguma coisa que pode provar que você é um discípulo diretamente relacionado à seita melhor do que o martelo Céu Claro? Eles não o conhecem. Então apenas mostre a eles. Essas são as regras. Deixe-os dar uma olhada. Apenas nós.
Discípulos diretamente relacionados podem entrar aqui. Os subordinados da seita e os discípulos da seita exterior estão todos naquela aldeia do lado de fora. Nesse ponto, seu humor ficou um pouco sombrio e seu olhar na direção de Tang San também continha alguma coisa. De fato, julgando pela aparência da aldeia, era possível dizer que só havia algumas centenas de pessoas ali. Os subordinados da escola Céu Claro já eram tão poucos. Isso claramente mostrava o quão difícil a situação da seita era agora. A expressão nos olhos de Tang San escureceu um pouco. Ele, é claro, entendia a razão pela qual o olhar desses irmãos mudou. Embora pudesse dizer-se que a presente situação da escola Céu Claro podia ser completamente creditada ao seu pai, isso ainda estava inextricavelmente ligado a ele. Virando sua mão esquerda, luz negra surgiu e o martelo Céu Claro de um chi de comprimento apareceu em sua palma. O trio de Tang Long já havia ouvido de Tang Yu e Hua que Tang San tinha espíritos gêmeos e seu atual espírito principal na verdade não era o martelo Céu Claro. Então isso não era nada para eles. Mas aqueles dois discípulos guardando o portão não viam isso dessa forma. Já que Tang Se estava com o trio de Tang Long, eles originalmente acreditavam que a força dele devia ser relativamente grande. Mas inesperadamente ele não tinha nenhum único anel de espírito em seu martelo Céu Claro. Seus olhares originalmente respeitosos imediatamente se tornaram um pouco indiferentes. No mundo dos mestres dos espíritos, especialmente nas seitas de mestres dos espíritos, a força geralmente representava muitas coisas importantes. Apesar de não dizer nada, seus olhares já haviam se tornado estranhos. Tang Long descontentemente deu um tapa em um deles. O que você está olhando? Ainda não vai sair do caminho? Sim. Os dois discípulos então deram um passo para o lado. Mas internamente eles pensaram que não era de se admirar que eles nunca o haviam visto antes. Ele era uma lança de cera banhada de prata. Sua aparência era bela. Mas ele não tinha força. Passando pelo portão, a primeira coisa ali dentro era um espaçoso pátio, seguido por um enorme edifício de pedra. Tang Long deu uma breve introdução ao Tang San. Há cerca de 4 gerações de discípulos diretamente relacionados à seita, somando um total de mais de 200 pessoas. Nós somos considerados a terceira geração. Nós também representamos o maior número de pessoas. Não menos de que uma centena. Esse é o pátio da frente, usado quando o mestre da seita precisa reunir todo mundo. O pátio de trás é ainda maior. Ele é nossa área de treinamento. A seita enfatiza combate real e a cada mês, as crianças da terceira e quarta geração conduzirão exercícios de combate real sob a supervisão dos anciãos. Isso também serve para estabelecer o ranking de força. O mais jovem, Tang Yu, sorriu. O chefe já é o representante da nossa terceira geração há muitos anos seguidos. Ele teme que você tenha vindo lutar pela posição dele. É por isso que ele estava com aquela expressão antes. Tang Long riu alto, dando um tapa no ombro de Tang San com força. Eu não vou esconder isso de você. Foi realmente isso que eu pensei. Irmão, nós vamos disputar depois. Como eu poderia ser um oponente para o irmão mais velho? Não há necessidade de nós competirmos. Com a inteligência de Tang San, sua mente era como um espelho. Ele sabia que a posição de chefe da terceira geração definitivamente estava relacionada com a linha de sucessão de mestre da seita.
Ele nunca teve qualquer interesse pela posição de mestre da seita da escola Céu Claro e apenas esperava ser capaz de ajudar a seita contando com sua própria força. Além disso, ele havia vindo para conhecer seus ancestrais e seita e, ainda mais importante, para pedir perdão por seu pai. Ele não podia ser ambicioso e competitivo. A expressão de Tang Long mudou, dizendo gravemente: Irmão, não seja tão modesto. Você entenderá mais tarde. Vamos. Nós iremos logo ver o mestre da seita. Eu acho que nós já o deixamos esperando por muito tempo. Tangil. Vá falar com o quarto tio. O problema do cabo de ferro no exterior não pode ser adiado. Certo. Tangil se virou e partiu. Enquanto Tang Long e Tang Tia levavam Tang San para o prédio principal da escola Céu Claro. Os edifícios da escola Céu Claro não passavam a menor impressão de extravagância. Mas eles também não eram simples. Sua principal característica básica era a palavra massivo. Entrando no prédio principal, que também era aquela construção que parecia um castelo, passando por amplos corredores, eles subiram para o segundo andar por meio de uma escadaria ali dentro. No caminho eles viram vários discípulos da escola Céu Claro, todos vestidos em roupas cinza. Os dois levaram Tang San para parar diante de uma porta arqueada na parte mais interior do segundo andar. Tang Long ergueu sua mão e bateu 2 vezes. Mestre da seita. Nós trouxemos Tang San. Entrem. Uma rica voz grave ecoou de dentro do quarto. Para os ouvidos de Tang San, ela era extraordinariamente familiar. Porque essa voz era 80% similar à de seu pai Tangao. Tang Long empurrou a porta e sinalizou para Tang San com seus olhos. Então ele tomou a liderança em entrar. Tang Tia não seguiu-os. Ao invés disso, ficou parado ao lado da porta. Esse quarto tinha mais de 100 metros quadrados. O interior estava decorado de forma bem simples. Uma enorme mesa, com estantes de livros cobrindo as paredes, assim como 2 sofás compridos. Tangil e Huai estava graciosamente sentada num deles. Vendo Tang San vestido de branco seguindo Tang Long para dentro, o sorriso em seu rosto instantaneamente aumentou. Tang San naturalmente olhou para sua tia. Mas sua atenção ainda foi atraída pela figura robusta atrás da mesa. Mais de 2 metros de altura, com as costas de um tigre e a cintura de um urso. Um rosto esculpido e cabelo curto e grisalho. Ele estava igualmente vestido de cinza. Mas sentado ali, ele era como o núcleo desse castelo. 2 metros de altura talvez não fosse muita coisa. Mas se Tang San tivesse que descrever essa pessoa em palavras, talvez ele apenas pudesse chamá-lo de proeminente. Os olhos de seu pai estavam nublados por causa de seus velhos ferimentos e esse homem que era 70 ou 80% parecido com seu pai. Parecia até um pouco mais jovem. Seus olhos brilhantes e expressivos eram como tochas. No curto tempo durante o qual ele encarou Tang San, uma aura vasta e selvagem cobriu o céu e ocultou a terra, sem qualquer tentativa de contê-la. A enorme pressão envolveu Tang San totalmente de uma vez só. Mas engenhosamente, essa pressão contornou Tang Long completamente, sem sujeitá-lo a nem um pouco de seu efeito. Tang Long não era fraco e sua expressão rapidamente mudou. Quando ele olhou para Tang San de novo, seu olhar não pôde evitar ficar um pouco ansioso. Mas o que surpreendeu ele foi que Tang San entrou no quarto, enfrentando aquele assalto de pressão sem nem mudar sua expressão. Com seus pés numa posição levemente parecida com a forma de um T e com sua cintura perfeitamente ereta.
A graciosa expressão desapareceu, substituída por respeito. Com os dois joelhos se dobrando, duas vagas camadas de luz branca e azul puderam ser levemente distinguidas ao redor de Tang San, se ajoelhando no chão com um som de puton. Tang San expressa seu respeito pelo mestre da seita. Apenas algumas palavras. Mas cada sílaba foi pronunciada de forma extremamente distinta e também com coerência excepcional. As pupilas de Tang Long se dilataram um pouco. Esse cara era realmente humano? Confrontado com a poderosa pressão do mestre da seita, ele ainda conseguia realmente se mover para saudá-lo de joelhos e até falar. A força dele pode realmente ser maior do que a minha? Mas a segunda tia disse que ele tinha apenas 20 anos. De fato, ele não tinha como saber o quão enorme era a pressão que Tang San estava suportando agora. Essa imensa pressão era como uma montanha que perfurava as nuvens, o pressionando até ele ser incapaz de respirar. Tang San parecia bem calmo agora. Mas na verdade ele já havia liberado seus dois grandes domínios. O domínio do Deus da Morte formava a camada interior, coberto pelo domínio azul prateado do lado de fora, tornando o mundo exterior incapaz de sentir a aura que ele liberou. Além disso, seu corpo também já estava completamente tenso. Aquele era, afinal, um físico que havia passado pela forja de duas grandes ervas imortais e incontáveis experiências. A pressão que Tang San estava suportando agora era igual à de quando ele estava treinando seu martelo sob a cachoeira. Cada um de seus movimentos na verdade estava procurando pela área mais fraca na pressão que o estava confrontando e com esses movimentos ele conseguiu reduzir o estresse que a pressão causava nele. Quanto às palavras que ele proferiu, elas foram cuspidas com sua força interna. O homem atrás da mesa recuou seu olhar e toda a pressão instantaneamente desapareceu. Tang San apenas sentiu seus arredores ficarem vazios, como se toda a sua força tivesse sido gasta. Se não fosse por seu equilíbrio firme, praticado sob a cachoeira por muito tempo, talvez ele tivesse se feito de bobo e caído para frente. Mas no fim ele ainda foi capaz de se estabilizar. A parte superior de seu corpo balançou uma vez, mas ele ainda manteve a saudação. Se levante. A voz grave veio daquele homem. Isso mesmo. Essa pessoa era o atual mestre da seita da escola Céu Claro, o irmão mais velho de Tangao, Tang Xiao, um dos Doulu gêmeos da escola Céu Claro. Seu título era Céu Uivante. Tang San não se levantou imediatamente, mas ao invés disso se prostrou 3 vezes diante dele. 3 sons de dom. Dom. Dom ecoaram a cada vez que sua testa golpeou o solo. As sobrancelhas de Tang Yu e Hua se franziram, rapidamente dando um passo à frente para levantar Tang San. O que você está fazendo? Os assuntos passados de seu pai não podem ser deixados para você resolver. Quer fosse ela ou Tang Xiao. Ambos naturalmente entendiam que Tang San se curvou essas 3 vezes para Tang Xiao no lugar de Tang Yao. Tang San abaixou sua cabeça e se levantou. Os débitos de um pai passam para o filho. Essa é a lei dos céus e princípio da terra. Mestre da seita. Eu desejo assumir a responsabilidade por tudo no lugar do meu pai. Desde que Tang San passou pela porta, a expressão de Tang Xiao era um pouco indeterminável. Ouvindo essas palavras, Tang Xiao ferozmente golpeou a mesa de pedra diante dele com a palma, gritando furiosamente.
O que você pode assumir? Com um suave som de xi, a mesa diante de Tang Xiao colapsou silenciosamente, inesperadamente se transformando em pó daquele jeito. Contra qualquer expectativa. Sem influenciar os arredores. Imperceptivelmente. Ele já havia revelado sua profunda e assustadora cultivação. Tang Long parado ao lado ficou internamente sem palavras. Aquela era uma mesa de 2 toneladas esculpida do mais sólido granito. Quebrá-la não era difícil. Mas silenciosamente transformá-la em pó era. Tang Xiao disparou seu olhar para Tang Long. Por que você está de boca aberta? Cai fora. Volte para a montanha e faça uma mesa. Você não receberá comida até ela estar pronta. Ah! A expressão de Tang Long se tornou dolorosa. Olhando para Tang Xiao sem se atrever a responder. Tang Xiao o encarou. Quer que eu repita? Eu estou indo. Eu estou indo. Tang Long parecia bem impressionante diante dos discípulos da terceira geração. Mas diante de Tang Xiao, ele era como um mero gatinho e rapidamente correu para fora. Tang San se ajoelhou de novo. Eu não sei se eu posso ou não assumir isso. Mas eu espero usar esta vida pelo bem da seita. Esgotando todas as minhas habilidades a comando da seita. Tang Xiao se virou, abrindo a janela atrás dele. Com um puxão de sua mão direita, o pó de pedra no chão foi inesperadamente varrido desse jeito, rapidamente voando para fora no ar. Ele realmente deixou uma criança assumir seus próprios problemas. Oh! Tang Gao! Você realmente sempre vai ficar fugindo? Ouvindo as palavras de Tang Xiao, Tang San não pôde evitar que a melancólica aparência de seu pai com apenas um braço e uma perna aparecesse diante de seus olhos. Mestre da seita! Meu pai não está fugindo. Ele disse que é incapaz de encarar a seita e que ele não está qualificado para voltar. Tang Xiao não pôde evitar que sua voz tremesse. Ele ainda está bem? Tang San assentiu silenciosamente. Meu pai está muito bem. Ele está fazendo companhia para minha mãe agora. Ele pretende passar seus dias restantes desse jeito. Fazendo companhia para sua mãe? Tang Xiao rapidamente virou sua cabeça e Tang San claramente viu que os cantos de seus olhos já estavam um pouco vermelhos. Tang San disse: Depois da minha mãe morrer, ela reencarnou como grama azul prateada. Meu pai sempre fez companhia para ela. Tang Xiao encarou sem reação por um momento e então respirou fundo. Talvez esse seja o melhor fim para ele. Dessa vez ele parecia muito mais velho. Seu olhar na direção de Tang San também gradualmente suavizou. Com um flash de luz, Tang San pegou aquela longa caixa negra, a segurando com as 2 mãos. Mestre da seita! Meu pai me mandou trazer isto. Ele disse que esta era a única coisa que ele podia fazer pela seita. Tang Xiao acenou com a mão levantada, fazendo um movimento de puxão no ar sem esforço, e aquela pesada caixa preta caiu em sua palma como se isso não fosse nada. Levemente dobrando um dedo, a caixa preta se abriu. Quando aquela enorme energia encheu o quarto. Quando os 2 ossos espirituais ali dentro apareceram diante dos olhos de Tang Xiao, ele não pôde evitar que sua expressão mudasse grandemente com seu cabelo e barba tremendo. Tang San apenas viu um borrão diante de seus olhos antes de Tang Xiao já estar diante dele e com uma mão agarrando a parte da frente de sua blusa, o puxando para mais perto de si. Tang Xiao disse com uma voz quase trêmula: Tang Gao, irmão Ao. Ele, Tang Yu e Hua também já havia visto os 2 ossos espirituais dentro daquela comprida caixa negra agora. Sua mente ficou vazia.
parada ali estupidamente com lágrimas escorrendo descontroladamente. O pai disse que se ele não fizesse isso, ele seria incapaz de fazer companhia para a mãe em paz pelo resto de sua vida. Os velhos ferimentos do pai também foram resolvidos ao arrancar seus membros. Originalmente, ele já havia feito isso depois de me deixar com a tia. Mestre da seita. Você. Chame-me de tio. Tan Xiao gritou irritado. O choque amorteceu os ouvidos de Tang San. Tio. Dessa vez, quando Tang San ficou em contato com Tan Xiao, ele pôde claramente sentir o violento humor inconstante dele. Embora eles não tivessem se encontrado nas últimas décadas, seus sentimentos por seu irmão mais novo não haviam diminuído nem um pouco. O segundo irmão. O segundo irmão. Ele. Tang Yuehua agora estava soluçando, incapaz de falar, olhando para aqueles dois ossos espirituais. Seu corpo inteiro tremeu violentamente. Tan Xiao fechou a caixa preta com um som de parar, simultaneamente soltando as lapelas de Tang San. Pequeno San. É assim que seu pai te chama? Tang San assentiu. O olhar de Tang Xiao gradualmente se acalmou. Você sabia. Na verdade, eu nunca pensei que seu pai havia feito algo errado. Se Ain tivesse me escolhido, talvez eu tivesse feito o mesmo que ele e ainda mais violentamente. Portanto, não importa o que os outros digam no futuro. Eu não quero que os assuntos do Tangyao se tornem seu fardo. Trabalhar duro pela seita é algo que você precisa fazer. Mas não por causa do seu pai e sim porque você é um membro da seita. Tang San sentiu como se algo estivesse obstruído em seu estômago. Abaixando sua cabeça, ele disse de forma especialmente sincera: Obrigado, tio. Tan Xiao olhou para Tang San com seu olhar mudando um pouco. Você se parece muito com a sua mãe. Mas sua personalidade é como a do seu pai. Yuehua. Não chore. Talvez a mente do irmão Ao fique mais confortável assim. Amanhã Tang San participará da cerimônia de reconhecimento de seus ancestrais e clã. Você irá organizá-la. Tang Yuehua secou suas lágrimas e com suas sobrancelhas se franzindo levemente, ela disse: Irmão mais velho, você não precisa informar os anciãos da seita primeiro? Afinal, eles... Tan Xiao balançou sua mão para ela. Vá organizar isso. Eu sei o que fazer. Ao invés de notificá-los em privado, será melhor manter isso sobre a mesa. Primeiro vá levar o pequeno San para descansar. Pequeno San. Na cerimônia de amanhã para reconhecer seus ancestrais e clã. Lembre-se de que a escola Céu Claro é diferente do mundo exterior. Você não pode usar a etiqueta que você aprendeu na escola de sua tia para encontrar seu lugar na seita. Eu vou te dizer uma coisa. Obstinação. Aqui. Força é a autoridade que fala. Se você quer substituir seu pai nos assuntos da seita, você primeiro precisa usar sua força para provar a si mesmo para a seita. Se não, você não será capaz de fazer coisa alguma. Enquanto levava Tang San do quarto do mestre da seita, Tang Yuehua ainda não havia se recuperado da sua tristeza. Apenas pensando no segundo irmão que era tão bravo e próspero no passado. O mais jovem doulu espiritual do continente, cujo feito de derrotar e matar o Pontífice Supremo enquanto estava cercado causou humilhação sem precedentes para o rol dos espíritos. Mas agora ele havia arruinado seu corpo. Ele não era mais o herói daqueles dias.
apenas capaz de esperar pelo dia que sua vida acabaria entre montanhas e campos. Que tipo de fim depressivo era esse? Aqueles que viviam no castelo da escola Céu Claro eram a segunda geração da seita, assim como a primeira geração de anciãos. A terceira e a quarta geração viviam todas em casas de pedra atrás do castelo. Tang Yuehua arranjou uma residência para Tang San. Então cuidadosamente perguntou a ele sobre sua viagem de volta para ver Tangao. Enquanto ouvia ele terminar sua história e ouviu que havia esperança de recuperação para sua mãe, seu humor se acalmou um pouco. A residência arranjada para Tang San era bem simples. Uma sala bem pequena para receber visitantes, com apenas uns 7 ou 8 metros quadrados. Um quarto de 10 metros quadrados. Assim como um banheiro bem pequeno com todas as instalações para viver. Esse era o padrão do que era oferecido para as crianças da terceira geração da escola Céu Claro. Pequeno Sam, eu realmente quero ir ver seu pai. Tang Yuehua soluçou. Tang San suspirou levemente. Assim que eu vi que meu pai havia cortado fora seus membros, eu também fiquei bem perturbado. Mas eu superei depois. Talvez agora ele seja capaz de ficar com a mãe todos os dias sem se preocupar com problemas futuros. Esse é o melhor para ele. Você pode ir quando tiver tempo. Afinal, eles estão um pouco longe. Tang Yuehua assentiu. Certo. Não vamos falar sobre o seu pai agora. Diga-me, qual é o seu plano já que você voltou para a seita desta vez? Tang San disse. O pai esperava que eu pudesse prestar homenagens ao meu avô e que então eu ajudasse a seita o máximo que eu conseguisse. Tang Yuehua disse. A situação da seita é bem complicada agora. Se nós olharmos para isso do ponto de vista do seu pai, a seita internamente está dividida em dois campos. Uma facção liderada pelo seu tio acredita que o assunto daquela época não é culpa do seu pai e sim um conflito causado pelo rol dos espíritos agindo arrogantemente. Mesmo que o pontífice supremo do rol dos espíritos tivesse morrido. O mesmo aconteceu com a sua mãe. O rol dos espíritos contar com sua influência formidável para suprimir a escola Céu Claro foi ruim para a seita. Então nós não tivemos escolha senão claramente nos separarmos do seu pai. Mas na verdade, seu pai não fez nada de errado. A outra facção é liderada por alguns dos anciãos ainda vivos da primeira geração. Eles acreditam que as ações do seu pai foram mal intencionadas. Que se casar com uma besta espiritual causou aquele conflito e quase levou a seita a colidir com o rol dos espíritos de frente, resultando em consequências irreparáveis. Além disso, isso ainda fez seu avô morrer de raiva. Um pecado imperdoável. Tangulong e os outros que você encontrou hoje estão todos do lado do seu tio. Seu tio adotou Tanglong como filho. Ele é o número 1 da terceira geração. Os olhos de Tang San exibiram um olhar de ponderação profunda. Tia, você está me dizendo que quando eu for reconhecer meus ancestrais e clã eu serei atrapalhado pelos anciãos da seita? Tang Yuehua assentiu. Exatamente. Eu temo que amanhã não será um dia muito tranquilo. Mesmo que seu pai tenha devolvido os 2 ossos espirituais, eu temo que ainda será muito difícil para eles o perdoarem. O segundo irmão também se separou da seita, traçando uma linha bem clara. Eu temo que eles não permitirão facilmente que você reconheça seus ancestrais e seita. Tang San franziu suas sobrancelhas. Se os anciãos não consentirem, qual será o resultado? A cara de Tang Yuehua se tornou sombria. No pior dos casos,
Você será expulso da seita e seu espírito será incapacitado. Ao ponto deles até te usarem como isca para encontrar seu pai. Para investigar a culpa dele sobre aquele assunto. É claro que isso é praticamente impossível. Meu irmão ainda é. Afinal, o mestre da seita e os anciãos ainda o respeitam um pouco. Se eu não estiver errada, os anciãos irão se comprometer no fim, te expulsando da seita e não te reconhecendo como uma criança da escola Céu Claro. Tang San olhou para Tang Yu e Hua e perguntou: então o que eu deveria fazer? Já que você concordou em me deixar voltar, você já deve ter pensado em uma contramedida. Tang Yu e Hua assentiu. Embora os anciãos sejam antiquados, eles sempre dão mais importância para a seita. Para ganhar o reconhecimento deles, você precisa primeiro fazer o que seu tio disse. Provar sua própria força diante deles. Usar força para conquistá-los. Em seguida, faça algumas contribuições para a seita. Assim eles serão incapazes de se opor a você reconhecer seus ancestrais e clã. O motivo da dica do seu tio ser obstinação é para te dizer que, na nossa escola Céu Claro, os fortes comem os fracos. Originalmente, seu pai e seu tio obtiveram suas posições inteiramente por meio de força e de luta. Qualquer um que se opunha, apanhava. Foi assim que eles estabeleceram sua autoridade. Quando seu tio voltou para a seita para assumir como mestre da seita, os anciãos também o questionaram, já que ele sempre estava com o seu pai. Seu tio contou com sua força para derrotar todos os anciãos. Dessa forma ganhando a aprovação deles e se tornando mestre da seita da nova geração da escola Céu Claro. Portanto, o processo do seu reconhecimento dos seus ancestrais e clã amanhã não será fácil. Não há nada de mal em ser um pouco obstinado. Use sua força para provar que você tem a capacidade de devolver a glória para a seita. Tang San assentiu lentamente. Tia. Eu entendi. Tang Yu e Hua se levantou, tocando a cabeça de Tang San. Então descanse bem. Preserve e nutra seu espírito. Eu ainda tenho algumas coisas para preparar. A Assembleia Geral da Seita começará amanhã de manhã. A tia irá assistir ao seu desempenho então. Terminando de dizer isso, Tang Yu e Hua disse a ele que alguém seria especialmente enviado para trazer sua refeição, o deixando descansar apropriadamente. Com a partida de sua tia, Tang San se sentou de pernas cruzadas sobre sua cama, relembrando do seu retorno à seita hoje. Seu tio e sua tia claramente eram parciais, ficando do lado de seu pai. Ele havia visto que quando seu tio mencionava seu pai, ele sempre restringia suas emoções e quando ele disse que ele se parecia com sua mãe, seus olhos revelaram uma gentileza que não pôde ser ocultada. Aparentemente, embora seu pai tivesse sofrido, ele pelo menos estava com sua mãe. Embora seu tio tivesse se tornado mestre da seita, o sofrimento que ele suportava não era nem um pouco menor que o de seu pai. Se ele conseguiria ou não realizar os desejos de seu pai sem problemas, talvez fosse algo que ele só poderia descobrir no dia seguinte. Pensando assim, Tang San respirou fundo e lentamente fechou seus olhos, entrando num estado de cultivação. Embora sua velocidade de progresso tivesse diminuído um pouco durante o ano no pavilhão da Lua, ele havia, ao invés disso, dominado as matérias de seu estudo. Especialmente depois de agora ter conectado completamente todos os 8 meridianos extraordinários. Embora sua força como um todo não tivesse progredido muito, sua força interna era como um grande rio, profundo e sem fim.
longe de algo a que oponentes do mesmo nível poderiam se comparar. De noite. Suaves batidas ecoaram da porta. Tang San lentamente abriu seus olhos. Por favor. Entre. A porta se abriu e a primeira coisa que se esticou para dentro foi uma cabeça. Era uma jovem senhorita. Seu cabelo estava penteado em duas adoráveis tranças, parecendo ter uns 13 ou 14 anos de idade. Você é o tio Sam? A voz aguda e clara era bem agradável. Um par de grandes olhos espirituosos olharam para Tang San com curiosidade. Tang San sorriu levemente. Quem é você? Entre. A jovem menina empurrou a porta, segurando uma bandeja de comida. Você ainda não me disse se você é o tio Sam. Tang San sorriu. Se você está trazendo comida para Tang San, então você está certa. Esse sou eu. A jovem menina riu. Seus grandes olhos estudaram Tang San com curiosidade. Tio Sam, você realmente é bonito. Muito mais do que meu pai. Tang San a encarou sem reação por um momento. Quem é o seu pai? A jovem menina respondeu. Meu pai se chama Tang Hou. Ele é o chefe da terceira geração. Tang San perguntou confuso. O chefe da terceira geração não é o irmão mais velho Tang Long? A jovem menina balançou sua cabeça, dizendo. O chefe da terceira geração é o meu pai. Não o tio Tang Long. Papai sempre diz que o tio Tang Long não consegue derrotá-lo. Ele só perdeu para ele da última vez por falta de sorte. Enquanto falava, ela colocou a comida sobre a mesa ao lado da cama de Tang San. Seus grandes olhos olharam para ele com um pouco de ressentimento. O sorriso de Tang San aumentou, dizendo. Com o tempo, sorte também se torna parte da força. Eu ainda não sei o seu nome. A jovem menina disse. Eu me chamo Tang Tiantian. Tio San. Você pode me chamar de Tiantian. Tang San sorriu. Certo. Obrigado. Tiantian. Olhando para essa pura menina de olhos brilhantes diante dele, ele não pôde evitar se lembrar de quando ele tinha a idade dela. Naquela época ele havia acabado de conhecer Xiao Wu e os outros 7 demônios da Shurek. Quando todos estavam focando seus esforços na cultivação juntos. Tiantian sorriu para Tang San. Tio San. Então eu vou embora. Adeus. Seu sorriso é realmente bonito. Terminando de falar, a jovem menina correu para fora, saltitante e vivaz. A refeição era bem simples. Um prato com bife, 4 rolinhos cozidos no vapor e um repolho frito, assim como uma grande tigela de sopa de ovo. Tang San comeu com grande apetite. Essa era sua primeira refeição ali na seita. Não importava o que fosse dito. Esse lugar ainda era considerado como sua casa nesse mundo. Após uma noite tranquila, cedo na manhã seguinte, ele costumeiramente se levantou ao amanhecer e saiu da residência.